Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde converso com Marco Teles, geógrafo, colaborador do Europe Direct Madeira. Boa tarde, Marco Teles. Olá, Marta, boa tarde. Marco Teles, como é que tem olhado para a atualidade, particularmente no nosso país? Marcada naturalmente pelas condições do tempo, a catástrofe que se abateu sobre a região centro. Umas semanas difíceis, mas antes de mais permita-me dar os parabéns à rádio, à Antena 1 em particular. Hoje é Dia Mundial da Rádio. É verdade. É sempre bom relembrar, e aliás veio a propósito da questão também que a Marta colocou, uma atualidade marcada por um conjunto de situações decorrentes da tempestade que assolou Portugal continental, sobretudo, e em particular a região centro, e na qual a rádio tem efetivamente desempenhado um papel absolutamente fundamental, funcionando como elo de ligação e de comunicação para uma situação que tem sido difícil e que uma vez mais vem mostrar que se calhar não estamos de um modo geral assim tão bem preparados quanto isso, ainda que se compreenda que são situações excepcionais, e que a tão falada cultura de segurança não é algo que se alcance por decreto, é algo que implica muita preparação, muita prevenção, muito trabalho prévio, para que realmente as populações possam ser capazes de dar respostas mais eficazes quando estamos debaixo destas situações que, como todos nós bem sabemos, infelizmente, pensamos que irão se repetir no futuro e com mais frequência devido ao fenómeno das alterações climáticas. Tudo isto sabemos, aconteceu, decorria a campanha para as eleições presidenciais? Sim, mas umas eleições, sobretudo uma campanha da segunda ronda que passou de certa forma despercebida, também, enfim, com apenas 2 candidatos, sabemos o que estava em jogo, que ficou de certa forma abafado, obviamente, por esta situação das tempestades, e das quais resultou um novo Presidente da República que irá tomar posse no dia 9 de março, como sabemos, e uma tempestade que também, já agora que estamos a falar do Plano Nacional, relembrar que já causou, entre os danos, muitos prejuízos materiais, causou também danos no Executivo Nacional com a admissão da Ministra da Administração Interna. Eu diria sobre isso que, se calhar, em situação normal teria havido um coro de críticas relativamente ao timing escolhido. Sim. É difícil aceitar que se abandone o barco no meio de uma crise ou quando ele está a afundar, mas atendendo que a pessoa em questão não era desejada por absolutamente ninguém há muito tempo, sejamos francos, creio que nem sequer houve esse tipo de reação. Portanto, foi bem aceita uma demissão de alguém que, independentemente da sua capacidade profissional, não está aqui em causa, mas no papel de Ministra da Administração Interna tinha, entre outros problemas, um grave problema de comunicação e que não transmitia junto das populações e ao restante poder político a segurança que era necessária e que se exige numa altura destas, como é óbvio. Esta semana também assinalou-se o Dia Europeu do 112, o número de emergência. Convém sempre lembrar, também se calhar porventura passou despercebido, mas esta semana foi a celebração do 112, é um dia europeu, o que significa que é um dia europeu e é um número também de emergência europeu. Significa que ele funciona 24 horas e funciona também, não apenas em Portugal, mas nos 27 membros da União Europeia. E é curioso que esta semana fez muito eco de uma situação que não é virtual, foi real, sim, de um jovem de 9 anos, o Rodrigo, que no fundo tomou-se aqui a liberdade de dar conhecimento ao público dessa gravação de um jovem que numa situação de aflição, porque estava dentro de um carro com a mãe e com os irmãos mais novos, a mãe teve um problema súbito de saúde e através dessa chamada para o 112, em que do outro lado um funcionário superiormente recebeu essa chamada e geriu muito bem essa situação e fez com que realmente, numa comunicação muito eficaz, conseguisse realmente chegar depois o socorro a essa viatura onde estava este jovem, socorrendo assim a mãe que estava numa situação, num problema grave, e uma vez mais salvou-se uma vida e portanto, e que dá, no fundo, comprova a importância deste número
que recorde-se, não sei se as pessoas têm essa situação presente, mas no passado nós não tínhamos o 112, tínhamos o 115. É verdade. Era um número, é o antigo 115, era um número que estava na alçada da Polícia de Segurança Pública. Aliás, o 112 também continua a manter-se, mas isto para dizer o quê? Que Portugal foi dos primeiros países europeus a ter um número de emergência, um número muito simples, 3 dígitos apenas, mas depois, por uma questão, lá está, de uniformização, passamos para o 112 para ser conhecido em todo o espaço europeu. Marco Teles, falemos de um outro tema, a lei do clima. Vai sofrendo ajustes, podemos dizê-lo? Sim, o clima, ainda bem que a Marta fala dessa questão, porque também está relacionado, no fundo, com esta intempérie que nós agora sofremos, com as intempéries e as alterações climáticas. Sempre dissemos e, portanto, que iriam acontecer situações cada vez mais extremas, digamos, em termos de clima. Cada vez, exatamente, Marta, cada vez mais extremas. Ponto 1, isso é um problema por si só. O segundo ponto, e também problemático, é que elas vão acontecer cada vez com mais frequência. E, portanto, o somatório destas duas coisas deve-nos fazer realmente pensar. Mas sobre a questão da lei do clima, que a Marta referiu, apenas para dizer que, efetivamente, os eurodeputados esta semana vieram, no fundo, apoiar o acordo político que já estava assumido pelo Conselho sobre as alterações à lei europeia em matéria de clima e que a votação foi favorável, cerca de 2/3 dos eurodeputados votaram favoravelmente. O que é que está, no fundo, em causa? Algo que temos falado imenso aqui no Nós Europa, como se sabe, há uma meta, um objetivo nobre de atingirmos até 2050 a neutralidade climática. Isso não se consegue chegando a 2049 e lembrando que afinal estamos quase a lá chegar, não é? E, portanto, existem objetivos intermédios. Desde já, 2030, que é já amanhã, temos um compromisso de uma redução de 55% da emissão dos gases com efeito de estufa, em relação aos valores que nós tínhamos em 1990, e agora foi definido também um valor para 2040, portanto, mais um objetivo intermédio, em que essa redução terá que atingir nem mais nem menos do que os 90%. Com flexibilidade. Com alguma flexibilidade. Esse aspecto é importante, ou seja, essa flexibilidade entra a partir de 2036, em que se prevê que até 5 pontos percentuais, e não os 2 pontos percentuais que inicialmente a Comissão tinha avançado na sua proposta, mas, portanto, até 5 pontos percentuais, essa redução pode provir, no fundo, pode ter origem em créditos de carbono internacionais de países terceiros. Ainda assim, os eurodeputados incluíram aqui uma salvaguardada importante, que é deixar claro que não pode haver um financiamento de projetos que sejam contrários aos interesses estratégicos da União Europeia. E, portanto, com este cenário, pensamos então que em 2040 possa-se alcançar esta meta de 90%, o que será absolutamente fantástico, porque ficarão a faltar 10% para se atingir, no fundo, a tal neutralidade climática, tendo uma década inteira pela frente. Portanto, isto faz-nos crer que, efetivamente, muito possivelmente, se consiga até alcançar a neutralidade climática antes desse objetivo inicial de 2050. Mas, enfim, vamos ver o que o futuro nos traz. Não é? Muito importante porque, enfim, nos garantirá que as questões ligadas ao clima e às catástrofes naturais não se agudizam. Vamos esperar que assim seja, sim. Não é? Aliás, esta questão das catástrofes naturais são uma preocupação dos portugueses manifestada no Eurobarómetro. Recentemente foi lançado agora os resultados do Eurobarómetro. Todos os resultados estão relacionados precisamente com a temática das catástrofes naturais. Podíamos pensar que estes resultados decorrem da conjuntura que estamos agora a viver, mas convém dizer que não é. Portanto, este Eurobarómetro que agora é publicado resulta de um trabalho de campo que foi feito já no passado mês de novembro de 2025, portanto já do ano passado. Foi aplicado, como é hábito, nos 27 Estados-membros e depois daqui resultou um total aproximado de quase 27 mil entrevistas que foram distribuídas de forma ponderada, obviamente, por cada um dos 27 Estados-membros. E o que é que resulta realmente deste produto do Eurobarómetro? Os dados vieram mostrar que, de facto, a evolução da situação mundial que estamos a ter no presente
e não apenas causado pela situação da guerra, mas também, volto a relembrar, por toda a incerteza que decorre vinda dos Estados Unidos, a questão política pelas lideranças que atualmente temos nos Estados Unidos também, obviamente isto também está relacionado, mas o Eurobarómetro vai mostrar que há realmente um sentimento de grande preocupação. Portanto, a instabilidade geopolítica está a ter efetivamente um impacto muito grande nas percepções dos portugueses e dos europeus, e há 48% dos portugueses neste inquérito e 52% dos europeus a dizer que sentem realmente um enorme pessimismo em relação ao futuro do mundo. Há outras conclusões para além desta questão. E há outras conclusões, exatamente. Portanto, repare, quando se passa desta questão mundial para a área europeia, para o futuro da União Europeia, esse pessimismo é também manifestado por 30% dos portugueses e 39% dos europeus, e quando se baixa a escala, ou quando se deixa a escala nacional, esse mesmo pessimismo continua a ser manifestado de uma forma significativa, neste caso por 40% dos portugueses. Quais são as mais prementes? Basicamente, em traços gerais, podemos dizer que está tudo relacionado, na verdade, com a questão da segurança e da proteção, e da lista de problemas que, no fundo, era possível identificar através do Eurobarómetro, portanto, deste inquérito. Os portugueses escolheram as seguintes, e vou dizê-las por ordem de importância. Portanto, catástrofes naturais agravadas pelas alterações climáticas foram referidas por 91% dos inquiridos portugueses, fluxos migratórios descontrolados por 88%, terrorismo 74%, conflitos perto da União Europeia 71%, ciberataques de países terceiros 65% dos portugueses, e a dependência da União Europeia em relação a países terceiros, que é efetivamente um problema também complexo, foi igualmente referido por 65% dos portugueses. Portanto, basicamente serão estes 6 grandes problemas que foram referidos com mais preocupação, digamos assim, por parte dos inquiridos. Há também riscos relacionados com a comunicação. Exatamente. O setor da comunicação, obviamente, não passa aqui esquecido. É uma área extremamente importante. E o que é identificado como áreas prioritárias por parte dos portugueses? Ponto 1, as ameaças à liberdade de expressão. Foi referido por 70% dos portugueses e cerca de 67% na média da União Europeia. A questão dos discursos de ódio online e offline foi referido por 68%, quer pelos inquiridos portugueses, quer também a nível europeu. A desinformação, é um velho conhecido, é um velho problema nosso conhecido, foi referido por 67%. E, por último, algo que também me parece muito pertinente, que é preocupações relativamente à proteção insuficiente de dados, e isto é algo que também continua a preocupar os portugueses e com toda a legitimidade, é algo que obviamente todos nós nos deixa de certa forma preocupados, porque obviamente basta pensar na utilização, por exemplo, dos telemóveis, Sim. A quantidade de informação que lá temos e queremos ter a certeza que os dados que diariamente nós disponibilizamos não são utilizados de forma incorreta por terceiros. E quererão ou não que a União Europeia reforce o seu papel no âmbito da segurança? Isso parece-me claro. Essa conclusão, Marta, parece-me clara aí do resultado do Eurobarómetro. De facto, a unidade da União Europeia é entendida como algo que é fundamental, e isso foi referido por 96% dos portugueses e 89% dos europeus. Portanto, não há qualquer dúvida sobre esta ideia que os Estados-membros da União Europeia devem estar mais unidos. E também acrescentaria o seguinte, é que 90% dos portugueses dizem que a União Europeia necessita efetivamente de mais meios para poder enfrentar, no fundo, aqueles que são os atuais desafios mundiais. Como vamos alcançar esses desafios passará muito, obviamente, pela situação da competitividade da economia e da indústria europeia, esse aspecto é referido também nos resultados do Eurobarómetro, a questão da defesa e da segurança, a tal independência energética que se fala e que realmente, efetivamente, a União Europeia tem trabalhado nos últimos anos, fruto, sobretudo, desta situação, do ataque da Rússia à Ucrânia, obrigou-nos a refletir e perceber que, efetivamente, temos que resolver a questão da independência energética e, obviamente, também não é descurado nos resultados que aqui aparecem do Eurobarómetro a questão da educação e da investigação. É uma área fundamental onde tem que haver investimento. E quanto a valores fundamentais, os fundadores da União Europeia?
continuam a ter importância ou peso? Sim, Marta, aqui não há dúvida. Repara, a paz continua a ser o grande valor que se quer que o Parlamento Europeu defenda. Isso é referido por 57% dos portugueses neste inquérito. A democracia também é algo que é referido. A solidariedade entre os Estados-membros e as suas regiões. O respeito pela identidade, pela cultura, as tradições nacionais, portanto, tudo isso está considerado nas respostas que os inquiridos portugueses deram, mas, efetivamente, à cabeça das prioridades, a manutenção da paz no espaço europeu é sempre a prioridade primeira que é referida. Em relação à pertença à União Europeia, como é que se pronunciaram, no geral, os europeus e os portugueses em particular? Houve aqui, efetivamente, um ligeiro declínio, mas o resultado geral continua a ser positivo. A maioria dos portugueses, e falamos aqui em 69% contra 49% dos europeus, têm, efetivamente, uma imagem favorável da União Europeia e 57%, porque a pergunta também ia diretamente sobre o Parlamento Europeu, se havia uma imagem positiva sobre esta instituição e, efetivamente, os portugueses, a maioria dos portugueses, tem uma imagem positiva desta instituição. Portanto, os resultados desse ponto de vista foram muito favoráveis. Os jovens portugueses com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos são efetivamente aqueles que encaram a União Europeia e o Parlamento Europeu de uma forma mais positiva. Portanto, 89% destes jovens têm uma imagem positiva da União Europeia e 78% assumem que querem, de facto, um papel reforçado para o Parlamento Europeu. Portanto, isto acaba por ser algo bastante interessante, numa altura em que estamos a celebrar os 40 anos da adesão de Portugal à União Europeia, que haja, de facto, esta imagem muito positiva sobre a pertença do nosso país a este agrupamento, a esta união política, económica e social, e que dá-nos também boas perspectivas para o futuro, se pensarmos que, de facto, os jovens também têm esta imagem particularmente positiva, o que não deixa de ser interessante. E com esta nota finalizamos com os dados do Eurobarómetro, o mais recente. Marco Teles, muito obrigada uma vez mais pela colaboração. Obrigado eu, Marta, e votos de um bom fim de semana.